No Falando de Capoeira de hoje, vou estar com o contramestre Mimi, que vai falar um pouco da influência do MMA com a capoeira. Okay? Satisfação estar falando com o contramestre Mimi. E como funciona assim, essa introdução de o MMA com a capoeira? Como funciona nos treinos, em roda, como a gente deve se adaptar a esse sistema? Olá pessoal, prazer aí, o professor Carneiro já me apresentou. Eu vou falar um pouco da minha necessidade de ter ido para as artes mistas, que é conhecido como MMA. Então eu vi a influência, indiretamente a capoeira sempre foi um vale tudo, que foi o que aconteceu no início, para depois mudar o nome para MMA. Então a capoeira sempre foi um vale tudo, e até mesmo que não tem regras. No MMA você ainda tem um juiz, tem um tempo e existem regras. Na capoeira não, era peso por peso. O cara tinha 100 kg, trocava com um cara de 50 kg. Então eu acho até uma covardia, dedo no olho, chute no saco. Então a capoeira é mais maliciosa do que o próprio MMA. E todo capoeirista já tem coração de lutador. Já nasceu com a necessidade de superar seus objetivos, seus limites. Então todo lutador de capoeira, jogador de capoeira, na verdade sempre foi um lutador de MMA. Então eu percebi, até o próprio mestre Bimba, que para criar a capoeira teve que misturar várias artes como o judô, o savate, o boxe. Então tudo isso é um MMA. O MMA é justamente a mistura de todas as artes. Então na verdade a capoeira sempre foi um MMA. Nós estávamos envolvidos com o MMA a todo tempo, com o vale tudo. Capoeira sempre foi, na minha visão, um vale tudo. Só que houve uma influência muito grande do jiu-jitsu, do muay thai, e com isso as pessoas se tornaram mais técnicos e mais perigosos. Então hoje o moleque vai treinar MMA com 3, 4 meses, tá aí, querendo dar no mestre, querendo botar o mestre no chão, dar joelhada, cotovelada. Então nós também temos que ter cuidado com isso, porque é bom, a evolução tudo vem para a soma. Mas quando um menino que não tem direção, que não sabe o que está fazendo, é igual uma criança com um revólver na mão, é perigoso. E a capoeira, como começasse o início com o mestre que começasse a capoeira? Eu comecei capoeira em finalzinho dos anos 80, entrando para os anos 90. Eu tinha 7 anos quando eu iniciei a capoeira. O mestre hoje que eu comecei já está morto, muitos nem não podem ter conhecido. Treinava sempre tive ligado à capoeira de rua. Sempre tive muita ligação com a capoeira de rua, me identificava muito com até a parte essa agressividade, porque na época que eu entrei, o capoeira se firmava pela porrada. Quem é desse tempo, anos 90, sabe isso que eu estou falando. Então a capoeira não era esse floreio que tem hoje. As academias eram muito poucas. Quantas vezes a gente se juntou para acabar a academia? Então existiam duas vertentes, Pernambuco, capoeira de rua e capoeira de academia. O pessoal que andava de preto e o pessoal que andava de branco. E na minha época, capoeira de academia não andava de abadá no meio da rua, a calça da capoeira. Isso que você tinha esse prazer, hoje não andava, tinha que andar escondido. Porque se o de rua pegasse, eu venho do bairro do Ipicep, Boa Viagem, então, uma época de chapéu de couro, então, um grupo tradicionais, Gil do Corpo Negro, então os capoeiristas de branco não andavam, pelo menos no bairro onde eu não deixava ninguém andar, era pau. Pegasse alguém usando um branco ou qualquer outra coisa, a gente era doutrinado a descer o cacete. E hoje, conto com ele com capoeira de rua, através de mestre Dolly e tantos outros mestres que eu recebi influência, são brigadores de capoeira, são jogadores de capoeira, e vi ele ali naquele combate e achei interessante e sempre tive coração para porrada. Depois eu entrei com o pessoal do Rio de Janeiro, comecei a treinar uma capoeira mais acadêmica, não que a capoeira de rua não tenha, mas com uma didática de ensino, com toda uma metodologia, e juntou o que eu aprendi com a capoeira de rua com a capoeira da academia, e é o que eu sou hoje. Uma capoeira contemporânea, uma capoeira que sempre está procurando evoluir, respeitando as tradições,
E um pé no passado e também com um pé no futuro, que é isso que nós temos que ter sempre na capoeira. E lembra algum local que fazia roda, que foi um ponto estratégico de todos os capoeiristas aqui da região se encontravam ali, brigavam, ficavam de bem, fazia acontecer aquele fuzuê? Lembra algum local específico? Rapaz, me arrepio todinho, ó. Só de lembrar as rodas do passado. 13 de maio, Parque da Jaqueira. Mas onde eu acho que foi falando pra mim, o ponto, Roda de Boa Viagem. Ali... Na pracinha, no caso. Pracinha de Boa Viagem. Ali onde os grandes mestres ali fizeram seu nome, como Mestre Dodi, Mestre Teté, e tantos outros mestres que tanto contribuíram para a capoeira de Recife, de Pernambuco. Então, Roda de Boa Viagem, o Dendê cantava. Ali não tinha isso de covarde não, o cara caía ali e ali mostrava que realmente era capoeira, era nordestino e que tinha sangue nas veias. Porque quando você chegava de longe, você já ouvia, já se arrepiava todinho, já sabia o que ia acontecer, o bambu ia variar. Essa roda é boa demais, hoje em dia tá normal. E hoje, no teu ponto de vista, a capoeira mudou muito em termos de roda dessa época para os tempos de hoje. Qual a diferença para os tempos de hoje? Eu tô feliz, satisfeito, até pelo êxodo que aconteceu na capoeira, a migração do capoeira para Pernambuco sofreu um êxodo muito grande em termos de capoeira. Os capoeiras tiveram que migrar para outros países, muito mais para a Europa. Então, e voltou melhor, hoje a gente está em outra fase. Então as pessoas voltaram com outra visão, uma capoeira mais didática, capoeira mais lúdica, mais acadêmica. Isso é interessante para a capoeira, tudo que vem para somar, porque a capoeira está num processo evolutivo, a capoeira nunca para. É como diz o mestre Pachinha, a capoeira é um camaleão, ela está sempre evoluindo. Então nós que somos capoeira, temos que ter cuidado com essa evolução, porque muitas vezes é uma evolução que não é para... Porque eu evoluí para respeitar um mestre, ou para não respeitar meu mestre, eu estou treinando MMA, para estar dando nos meus mestres, ou dando nas pessoas no meio da rua, então isso não é evolução. Isso você está regredindo. Então procurem, até os mestres mesmo, vocês que querem ser exemplos, querem ser vistos como um bom capoeira, pode ser lutador de MMA, tranquilo, um ringue, em cima do ringue, entendeu? Você ganha um cachê bom, dependendo de quem seja, ganha um cachê, tem toda uma proteção. Então ao invés de estar brigando no meio da rua, em roda, uma rasteira, um desequilibrante, tranquilo, mas não parta para trocação de soco, godeme ou cotovelada, porque isso o camarada chega em casa, é um pai de família, chega desmoralizado e ninguém quer ver isso. Então a capoeira só tende a perder com isso. Então é importante. O pessoal voltou da Europa, graças a Deus muitos fizeram a vida lá fora, receberam influência também lá fora, e a capoeira de Pernambuco está caminhando para melhor. Né? Caminhando para melhor, uma crescente evolução. Sempre tem aqueles caras que querem perturbar. Isso vai acontecer em todo canto. Mas eu acredito que as pessoas que querem fazer é a maioria. Sim, vamos fazer uma cantada agora, só para... Vamos cantar uma ladainha aqui que retrata também essa influência do capoeira no ringue, no MMA. Cabeçada e rasteira, logo no primeiro round, venceu capoeira. Foi no clarão da lua, eu vi acontecer.
ok? Valeu. Tô falando capoeira de hoje, falei com o contramestre Mimi. E valeu, até a próxima. É nóis.